Vamos orar pela palavra, porque a palavra já é abençoada. Soberano Deus e bendito Pai que estás nos céus, te apresentamos teu servo, meu Deus querido, esse vaso, Senhor, que irás usar em tuas mãos, meu Deus querido, para trazer uma palavra, Senhor, talvez não de acordo com aquilo que nós desejaríamos ouvir, mas a palavra que nós precisamos ouvir nessa noite, meu Deus amado. Que os nossos corações venham ser preenchidos, Senhor Jesus, pela Tua palavra que sara, Tua palavra que cura, que liberta, Tua palavra que salva, meu Deus. Abençoa Teu servo, meu Deus, em nome de Jesus. Obrigado. Glórias ao Senhor Jesus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Ainda em pé, abra sua Bíblia. No Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, uma palavra bem conhecida, Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15 e versículo 22 ao 24. Enquanto os irmãos procuram, eu quero aqui externar a minha gratidão, a minha alegria ao pastor Leandro pela confiança, ter nos confiado para aqui estar ministrando a palavra de Deus e também saudando o quadro de obreiros, também o coral, o grupo que está aqui. Está uma bênção esse lugar, né, irmãos? Quantos estão sentindo a presença de Deus aqui? Glórias a Deus. Lucas capítulo 15 e versículo 22. Os irmãos acharam, digam amém. Mas o pai disse aos seus servos: trazei a melhor veste, e vestiu-o, e pondo-lhe um anel em sua mão, e sapatos em seus pés. E trazei aqui um novilho cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto, e vive novamente. Tinha se perdido e foi achado. E eles começaram a alegrar-se. Tomai vosso assento, glorificando e bendizendo o nome santo do Senhor Jesus. Amados, eu confesso que se o culto terminasse agora, eu já estava feliz na presença de Deus, voltaria para minha casa adorando a Deus, me regozijando na presença do Senhor Jesus. O coral louvou aqui e sentimos a real presença do amado e querido Espírito Santo. O grupo adorou aqui e sentimos a presença de Deus. Mas eu sei que ainda Deus tem mais, porque Deus sempre tem mais. Aleluia. Glórias a Deus. O milagre de Deus, o que foi para ontem, foi para ontem. Mas o milagre de Deus que é para hoje, é para hoje. Deus sempre tem milagres. Amados, no capítulo 15 de Lucas, nós vemos aqui Jesus falando algumas parábolas de algo que se perdeu e foi achado. De algo que se perdeu e foi encontrado. Perceba que na parábola da ovelha perdida, a ovelha se perde e o pastor vai de atrás, porque era um animal irracional, porque perdeu o caminho, se esqueceu do caminho. Na parábola da dracma perdida, a mulher varre a casa e procura, porque a dracma era um objeto. Mas na parábola do filho que se perdeu, o pai não procura. Engraçado é que o pai fala: estava perdido e foi achado. Peraí.
como assim foi achado? Porque para achar tem que procurar. É ou não é? E eu conversando com Deus, disse assim: Senhor, como assim? Estava perdido e foi achado. É porque Ele próprio se achou. Aleluia. É porque Ele conhecia o caminho de volta. O caminho que levava ao Pai. Mas nós vamos falar mais para frente disso aqui. Amados, Lucas começa no verso 11, relatando a história, um contexto familiar. E ele começa falando de um pai. De um pai e 2 filhos. Ou seja, havia um pai e 2 filhos. Só que para ter filhos tinha que ter mãe. Perceba que Lucas não cita a mãe. A mãe não aparece no relato bíblico, na história. E eu diria que essa é uma parábola não figurativa, mas uma parábola verídica, histórica, que realmente aconteceu. Então perceba que Lucas não cita a mulher, a mãe, que por pelo menos por dois sentidos. Porque provavelmente a mãe estava morta. Ou talvez não cita a mãe porque se tratava de assunto jurídico, de uma herança. E por se tratar de um assunto de negócios, as mulheres não apareciam. Não eram citadas. Mas ela podia estar viva, mas não apareceu. O que eu entendo aqui é que a mulher não apareceu. Mas não é porque não apareceu que não podia estar viva. Porque eu aprendo aqui que nem tudo que aparece está vivo. Mas nem tudo que deixa de aparecer está morto. Aleluia. Porque o filho pródigo aparece, mas está morto. Claro que reviveu mais tarde. Mas a mãe não aparece, mas não é porque não apareceu que está morta. Porque nem tudo que não aparece está morto, mas às vezes está vivo. Não, você não pegou, irmão. Nem tudo que não aparece está morto. Mas tem pessoas que não aparecem, mas estão vivas. Amados, Lucas começa a falar de um pai e 2 filhos. Ou seja, uma família. Até aqui tudo bem. Até o verso 11, Lucas cita, certo homem tinha 2 filhos, ponto. Ou seja, até aqui tudo normal. Uma família. Um pai e 2 filhos. Mas no verso 12, Lucas vai relatar e dizer que o mais jovem vem até o pai. Isso aqui está falando de acesso ao pai. Irmão, eu estou falando de um contexto judaico, da época de Jesus, que nem sempre o filho, para se falar ainda o caçula, tinha o direito da fala. O direito da fala muitas vezes era para o primogênito, para o mais velho. Mas o mais novo tinha também o direito da fala. Peraí, não só o direito da fala, mas o direito do acesso. Então o filho mais novo tem acesso ao pai. O filho chega ao pai e diz: pai. Ou seja, ele quer dialogar com o pai. Ele quer conversar com o pai. E ele diz: pai, dai-me a parte da herança que me pertence, a parte da herança que me cabe, ou seja, a parte dos bens. Eu estou falando aqui de um pai rico. Eu estou falando aqui de um pai fazendeiro.
Não, eu não estou falando de um pai pobre. Eu estou falando de um pai que tem coisas para dar para os filhos. Dai-me. Ou seja, o filho mais novo conhecia muito bem o assunto de direito. Dai-me a parte dos bens que me pertence, ou seja, 1/3 dos bens. Porque 2/3 pertencia ao mais velho, ao primogênito, mas para o caçula era 1/3. Dai-me a parte que me pertence. Dai-me, pai. Irmão, o pai escuta, o pai ouve e o pai divide-lhes os bens. Peraí, não foi só o moço mais novo, que recebeu a parte da herança que lhe cabia, mas o mais velho também. O problema não era a herança. O problema era pedir a herança com o pai em vida. Porque a herança só era repartida de 2 formas. Quando o pai estava à beira da morte, o pai reunia os filhos à beira da cama e repartia a herança. Ou o pai ainda em saúde repartia a herança. Sim, Abraão repartiu a herança estando ainda vivo e com saúde. O problema não era a herança. O problema era pedir a herança na hora errada. Porque o pai estava em vida e com saúde. Então, quando o filho pede a herança, era a mesma coisa que o filho está falando para o pai. Pai, dai-me a parte dos bens que me cabem. Em outras palavras, porque para mim, o Senhor já está morto. Dai-me a parte dos bens, porque para mim o Senhor já é como que estivesse morto. Em outras palavras, o filho estava falando para o pai: pai, eu quero a minha independência, eu quero ser independente, eu não preciso do Senhor, ó pai, eu não quero mais depender do Senhor, ó pai, então dai-me a parte dos bens que me cabe. O pai estava em vida. O filho, um dos primeiros sinais que o filho manifesta é a falta de respeito. Ou seja, quando o filho pede herança, o filho está desrespeitando o pai. E não só o pai, mas o irmão mais velho. Porque na cultura judaica, quando o filho mais novo quisesse tratar de negócios com o pai, o filho tinha que chegar para o primogênito, para o irmão mais velho. Trocar uma ideia: será que posso ter acesso ao pai? Mas o filho falta com respeito tanto com o pai como com o irmão mais velho. Então o filho demonstra uma falta de respeito para com os dois. Dai-me a parte dos bens que me pertence. Ou seja, eu quero a minha independência. Eu não quero mais depender do Senhor. Perceba que o pai então reparte, divide. O pai dá. Perceba que no texto não mostra o pai falando para o filho: não, eu não vou te dar, porque se eu não quero dar, eu não dou, porque eu sou pai. Só que o pai pensa assim: pera, se ele quer herança, é porque ele não quer ficar na casa. E na casa forçado ninguém fica. Peraí, eu vou dar herança, porque obrigado ninguém fica.
porque não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito Santo. O pai divide, irmão, vamos conjecturar, parece que eu fico vendo o pai saindo no campo, porque o pai tinha animais, o pai era fazendeiro, tanto é que encerrou o novilho quando o filho parte. Então o pai tem animais no campo. Eu pareço que vejo, está na Bíblia, claro que não. Eu pareço que vejo o pai separando as ovelhas. Eu pareço que vejo o pai separando os novilhos. Eu parece que vejo o pai separando os bois. Essa parte, 1/3 pertence ao mais novo, 2/3 pertence ao mais velho. E eu parece que vejo o pai dando ordem ao servo e dizendo assim: encerrai, deixai preso no curral a parte dos animais que pertence ao mais novo. No curral, porque o pai divide-lhes os bens. Então, se divide os bens de animais, então o pai separa os animais também. Tudo que pertencia ao mais novo, ele encerra. É uma conjectura, é claro, pensamento de pregador. Perceba que quando o filho pede a herança, irmão, quando ele pede a herança, ele pediu. Ele não só ganha, mas o filho também perde. Não entendi, irmão Rafael. O filho pediu, mas ele também perdeu. Não entendi. O filho ganhou, mas o filho também perdeu. Porque quando o filho pede a herança, o pai olha para o filho e pede o dedo do filho. Irmão, costume judaico. E eu estudando, lendo, Deus, me diga uma coisa: tinha anel ou não tinha? Ou estava antes com o anel ou não estava? Eu fui ler, fui estudar. Usava anel antes ou não usava? Foi usar depois. Realmente tinha anel. Então quando o filho pede a herança, o pai deve ter dito assim: sim, eu te dou a herança, só que tem uma coisa, estende a mão. Eu sinto a presença aqui, irmão. Tu pode até ganhar, mas vai perder algumas coisas, porque tu está pedindo algo que não é a hora certa do pai dar, porque o pai sabe o tempo certo. Aleluia. Dá a mão, o filho estende a mão, e o pai tira o quê? A aliança. Quando o pai tira a aliança, em outras palavras, o pai estava dizendo assim: tu está perdendo a intimidade com o pai. Tu estás perdendo a aliança. Tira a aliança. Então o filho perde a aliança. A aliança fala de intimidade. Quem usava aliança, os filhos, estava apto também para administrar os bens que lhe pertenciam junto com o pai na casa. Então quando ele tira a aliança, ele perde a intimidade com o pai. Agora o que eu aprendo aqui, irmão, é que ele perde a aliança, mas continua na casa. Leia comigo no verso 13. E poucos dias depois, o filho mais velho juntando tudo. Peraí. Então quer dizer que quando ele chega e perde a herança, ele perde a aliança e continua na casa? O que eu aprendo aqui é que mesmo sem aliança, ele continuou na casa. Peraí, você não pegou, irmão? Mesmo sem aliança, sem intimidade com o pai, ele permaneceu na casa. O que eu aprendo aqui é que é possível permanecer na casa sem aliança com o pai. Aleluia. O que eu aprendo aqui é que é possível permanecer na casa sem intimidade com o pai, sem amizade com o pai,
Porque quando ele pede a herança, perde a aliança, ele continua na casa, ele não fala mais com o pai. A Bíblia não relata ele conversando com o pai. Perceba que quando ele perde a aliança, ele já não tem mais comunhão com o pai. Por quê? Porque perdeu a aliança. Perceba que quando ele pede a herança, ele não tem mais comunhão com o pai. Ele não conversa mais com o pai. Ele não dialoga mais com o pai. Ele não se aproxima mais do pai. Peraí, irmão Rafael, mas estava na casa, mas não tinha comunhão com o pai. Peraí, estava na casa, mas não tinha uma aliança com o pai. Peraí, estava na casa, mas não tinha amizade com o pai, não sentava na mesa com o pai. Sabe aqueles adolescentes emburrados, irmão, que fica só no quarto encerrado? Sim, o filho mais novo só estava encerrado. Peraí, mas quer dizer então, por que é que ele permaneceu na casa? Porque ainda dentro da casa tinha algo que lhe prendia. Peraí, ele já tinha recebido a herança, não tinha? Tinha. Mas se ele já tinha recebido a herança, por que permaneceu na casa? É porque algo dentro da casa lhe prendia ainda. Eu não sei se era o Wi-Fi da casa que lhe prendia na casa. Eu não sei se era a cama quentinha que lhe prendia na casa. Eu não sei se era o café da manhã que lhe prendia na casa. Eu não sei se eram os instrumentos que lhe prendiam na casa. Eu não sei se era o ministério, os dons que lhe prendiam na casa. Eu não sei se era a fluência ministerial que ele tinha, que lhe prendia na casa. Só que influência, dons, ministério, instrumento pode até prender alguém na casa temporariamente, porque não permanece para sempre. Porque os ímpios não permanecerão na congregação dos justos para sempre. Porque só tem uma coisa que prende na casa: instrumento não prende, dons não prende, amizades, influências não prende na casa. Agora intimidade com o pai prende na casa, aliança com o pai prende na casa, unção na presença do pai prende na casa, alegria do pai prende na casa, a presença do pai prende na casa, a comunhão com o pai nos prende na casa. O que nos prende na casa é a aliança com o pai. Aleluia, aleluia. Poucos dias depois, ou seja, poucos dias ele ficou na casa. Só que como o pai não gosta e não força, irmão, perceba que o pai não forçou. Não. O pai não disse assim: peraí, ele não tem comunhão comigo, não tem aliança comigo, não tem intimidade comigo, nem conversa comigo. Vai. Não. Eu parece que vejo o pai cruzando na casa e o filho vira o rosto. Mas o pai não manda embora da casa. Eu parece que vejo o pai na casa, andando na casa, passeando na casa, cruzando perto do filho na casa. Mas o filho com a boca fechada não conversava com o pai. Não reverenciava o pai. O pai está na casa, mas o filho não abre a boca para adorar o pai. Aleluia. Nem mesmo assim o pai chega para o filho e diz: ei, não adianta nem permanecer aqui dentro, porque se a gente não conversa, não adianta. Mas o pai não manda o filho embora da casa, porque o pai sabe, não vai durar muito tempo. Porque o que mantém ele aqui dentro é a minha presença. O que mantém aqui dentro ele é o diálogo comigo. É a conversa comigo. É a intimidade comigo. É a amizade comigo. Não. Nada dentro desta casa tem maior valor do que a intimidade comigo. A casa é bela, é linda, é grande. Tem muita coisa para oferecer aqui dentro. Os campos são lindos, são verdejantes. Aleluia, a manada de ovelhas.
Há bois, há cabritos, há tanta coisa, há bênçãos materiais, espirituais aqui na minha casa, mas perdeu a aliança, e sem aliança, se não se arrepender, não dura por muito tempo, porque nada preenche a minha presença, a intimidade, nada toma o lugar da minha intimidade para mantê-lo vivo na minha presença, dentro da minha casa, nada. Poucos dias depois, o filho juntando tudo. Ele junta tudo. Ele começa a juntar tudo. E ele parte para uma terra longínqua, uma terra longe, distante. O papo, irmão, do diabo é sempre assim: vamos dar uma voltinha. Pertinho. Não tem problema. Mas ele sempre nos leva para longe. Eu parece que vejo o filho caminhando. Irmão, ele não sai de uma hora para outra. Eu não sei se ele observou Alexandria, que era uma das cidades ali, uma das maiores. Roma, Corinto, Babilônia. Se foi essas grandes cidades que lhe chamaram a atenção. A culinária de Alexandria, os alimentos, os frutos do mares, que ele ouviu falar e pensou: vou para Alexandria, porque não se sabe para onde foi. Mas ele foi para uma cidade. Eu não sei se vou para Alexandria porque o alimento é bom lá fora. Vou me alimentar das comidas de Alexandria. Eu não sei se as mulheres de Roma lhe chamaram a atenção que os penteados mais lindos da época eram das mulheres romanas. Os atados nos cabelos eram das mulheres romanas. No tempo de Jesus, sim. Eu não sei se as mulheres de Roma lhe chamaram a atenção e ele pensa: eu vou para Roma. Eu não sei se a idolatria de Corinto, adorando várias imagens, esculturas, lhe chamaram a atenção: eu vou para Corinto. Eu não sei se a arqueologia da Babilônia, os lindos templos, as lindas casas, os jardins submersos, que Nabucodonosor, por exemplo, construiu para sua esposa, os jardins submersos, as flores da Babilônia, que eram muito lindas, várias variedades. Eu não sei se a arqueologia da Babilônia lhe chamou atenção. Mas estando dentro da casa do pai, algo lá de fora lhe chamou a atenção. Eu não sei se ele foi para Alexandria, Roma, Corinto, Babilônia. Eu sei que ele foi. E eu estou citando essas cidades aqui, que eram uma das principais daquela época dele. Então algo lhe chamou a atenção lá de fora. Agora eu fico pensando uma coisa aqui: lhe faltava alguma coisa dentro da casa do pai? Porque ele pede, mas ele perde o quê? A presença do pai. Porque quando ele sai da casa, ele perde a presença do pai. Ele perde a presença do pai, ele perde a proteção do pai e também perde a provisão do pai. Ele perde a presença do pai, porque o pai ficou na casa. Ele saiu porque quis. E eu parece que vejo o filho caminhando agora, pensando: vou para tal lugar, porque cheio de dinheiro. E eu não sei se ele vendeu depois os animais, trocou por moedas de prata, de ouro, não vem ao caso. Mas ele chega nessa terra e começa a gastar tudo, absolutamente. Sabe o que é isso, irmão? É meter a mão no bolso e não contar, só tirar. Não, é meter a mão no bolso, e não é meter a mão no bolso uma hora e contar: pera, eu tenho 10 moedas de prata, de ouro, vale tanto. Não, era só metendo a mão no bolso e só gastando. Ele vive uma vida sem administração. Ele vive uma vida dissoluta. E ele vai gastando. E ele vai gastando naquela terra. Olhe para mim. Até que de repente acaba o seu dinheiro. Acaba tudo. Perceba que ele sai da casa do pai com bens, mas lá fora não dura muito tempo. Você já viu aquelas pessoas que se desviam, abandonam o pai e saem lá para fora e a gente pensa: mas está vivendo tão bem lá fora.
mas está desviado, mas está vivendo tão bem, materialmente, um exemplo. Porque quando ele sai da casa do pai, sai com algumas bênçãos, mas só que lá fora, sem a presença do pai, não dura por muito tempo as bênçãos. E ele começou a gastar e gastou tudo. E veio uma grande fome naquela cidade. Aí ele chega para um dos moradores daquela cidade, um homem criador de porcos. Chega para aquele homem e diz assim: tem um emprego para mim aí? Irmão, olha o nível de rebaixamento que esse jovem estava passando, porque ele era um judeu. E cuidar de porcos era lidar com algo que Deus reprovava. Aí o camarada diz assim: tem porcos, vai para o campo, vai cuidar dos porcos e alimentar os porcos. Peraí, ele foi lidar com porcos, com algo que Deus reprovava. Ou seja, os porcos começaram a sentir as suas mãos, o seu toque. Os porcos começaram a sentir o seu cheiro. Os porcos começaram a ouvir a sua voz. Ele começou a alimentar os porcos. Peraí, algo que Deus reprovara, começou a sentir o toque das suas mãos lá fora. Algo que Deus reprovara, começou a sentir o seu cheiro. Algo que Deus reprovara, começou a ouvir a sua voz. Mas eu entrei aqui dentro, irmão, debaixo da graça de Deus, e disse: Pai, e o Espírito Santo relatava o meu coração, dizia o meu coração e clamava: diga para eles que os porcos lá fora não vão sentir o seu toque. O que eu reprovo lá fora não vai sentir o teu cheiro, aleluia. O que Deus reprova lá fora não vai ouvir a tua voz, não vai sentir o teu toque. O moço está lá cuidando de porcos, alimentando porcos com alfarrobas. E alguém sabe me dizer o que é alfarroba, irmão? Alfarroba era um alimento pequeno parecido com semente de coentro, embranquecido. Ou seja, a aparência era boa. Só que aos arredores da Palestina, quem alimentava os porcos com alfarroba, na realidade estava dando um alimento prévio para o seu abate. Ou seja, era um tempero. Quem alimentava porcos com alfarroba estava temperando previamente os porcos para o abate. Ou seja, os porcos comiam: está muito bom. Só que eles não sabiam que estavam sendo temperados previamente para o abate. Não, você não pegou. Era como semente de coentro, a aparência era boa, mas estava preparando os porcos para a morte. Aí o camarada olha os alimentos do porco e aí sente vontade. Ele sente desejo. Aí ele fica naquela luta: como ou não como? Ele comeu? Claro que não. Como ou não como? A aparência é boa. A aparência é legal. Serve para mim ou não serve? Como ou não como? Peraí. Comer comida de porcos, irmão, não é natural. Comida de porco é para porco. Comida de gente é para gente. Nós não temos cara de porco. Ele desejava se alimentar daquilo que não lhe pertencia, daquilo que não fazia parte do seu cardápio, daquilo que não fazia parte da sua natureza. Irmão, eu vou falar aqui. A natureza humana não é natureza pecaminosa. É como se tivesse uma linha muito invisível dentro de nós, da natureza humana e a natureza pecaminosa. Se alimentar de uma forma saudável, natureza humana, e ser um comilão, natureza pecaminosa. Claro que a nossa natureza pecaminosa, ela foi afetada pelo pecado.
Casar-se, ter relação, natureza humana, mas praticar o adultério, a pornografia, um exemplo, natureza pecaminosa. E a nossa natureza pecaminosa foi afetada, só que quando Cristo morreu na cruz, Ele restaurou a nossa natureza e hoje nós mortificamos as obras da carne, a natureza pecaminosa, e dizemos, não é para mim. E ele pensa, como não como? Não é normal me alimentar com comida de porcos, não é para mim. Isso não é natural. Esse desejo pecaminoso que você está sentindo estranho, não é normal. Aleluia, não é natural da tua natureza humana. Esse desejo por esse alimento, irmão. Como ou não como? Me alimento ou não me alimento? Pego ou não pego? Me aproximo ou não me aproximo? Coloco na boca ou não coloco? E ele começa a lutar com seus desejos, a lutar. Só que nessa luta, irmão, no meio dessa luta, ele começa a cair em si. E o tombo mais lindo que eu acho é quando a pessoa cai em si. É o melhor tombo que tem. É caindo em si. Sabe o que é cair em si, irmão? No original, é sair de si. Cair em si é sair de si. É como se você saísse teu espírito, sua alma, você visse seu corpo na situação que você se encontra. Ou seja, ele saiu de si. Ele viu ele e os porcos no chiqueiro. Ou seja, ele olhou para ele. Ele enxergou a situação que ele se encontrava. Aí quando ele olha para ele, irmão, porque é muito bom quando a gente olha para nós. Aí ele se lembra da casa do pai. Caindo em si, e diz assim, ei, peraí. Passa um filme na sua mente e ele diz assim, quantos trabalhadores do meu pai. Peraí, ele não se lembra do pai, ele se lembra dos trabalhadores do pai, é diferente. Peraí, quantos trabalhadores do meu pai têm pão em abundância e fartura e eu que pereço de fome? Ou seja, ele não se lembra do pai. Não, irmão, ele não teve arrependimento, ele teve um remorso. Porque ele se lembra do pão. Porque quando ele volta por interesse do pão, não pelas saudades do pai. Não pela falta da ausência do pai. Ele se lembra do pão. E diz, quantos trabalhadores do meu pai têm pão em abundância? Se lembra do pão. Porque era por pouco, louco de fome. E diz, tem abundância e eu aqui pereço de fome. Porque arrependimento é uma coisa e remorso é outra. O camarada foi preso por roubar e na cadeia ele chora. E alguém chega para ele e diz assim, por que está chorando? É porque eu roubei e agora estou preso. Pera, então quer dizer que você está tendo um remorso porque roubou e a consequência foi a prisão. Isso. Agora você chega para outro que roubou e foi preso e você está chorando, você chega para ele e diz, por que está chorando? Estou chorando porque eu roubei. É porque eu prejudiquei alguém lá fora. Ou seja, a prisão para mim é necessária. Eu mereço a prisão, só que eu estou chorando por alguém que eu prejudiquei lá fora. Isso é arrependimento. Remorso é porque você está passando por uma consequência que você não queria passar. Arrependimento é você chorar e se arrepender em Deus e dizer assim, Senhor, eu me entristeço, pode castigar, Pai, mas eu me entristeço porque pequei e pecando eu perdi a comunhão com o Senhor, eu perdi a intimidade com o Senhor, eu perdi a, aleluia, a presença do Senhor. Isso é arrependimento, ele tem remorso. Quantos trabalhadores do meu pai têm pão? Eu irei ao meu pai e direi, pai, pequei contra ti, pai, pequei. Pai, pequei. Bata no peito comigo, diga pai. Mais forte, irmão, manda o frio embora. Pai, pequei. Não, mais forte, bata no peito, diga pai. Pequei. Aleluia. Irei para o meu pai, direi, pai, pequei contra os céus perante ti, já não sou digno de se chamar teu filho, faze-me como um dos seus trabalhadores. Ele ensaia, só que ele ensaia no oculto, lá no meio dos porcos, ninguém viu.
E aí ele decide partir. O pai está na área da casa, uma conjectura, o pai está na área. E muitos judeus tinham o costume de sentar na cadeira de balanço na área. Então o pai está na área sentado. Escute, está na Bíblia? Claro que não, mas o pai está lá. Eu creio, imagino. E de repente o pai cuidando. O pai observando o caminho que dava acesso à fazenda. E de repente, ao longe do caminho. Peraí, o filho ainda não estava no caminho que dava acesso à fazenda. O filho estava longe do caminho que dava acesso à fazenda. Longe. Ainda longe. O pai viu o filho. Peraí, o filho não avista o pai, mas o pai enxerga o filho. Ainda longe. Peraí, irmão Rafael, mas como é que o pai conheceu? Porque quando o filho saiu bem gordinho, mas quando voltou, voltou magro. Voltou barbudo, nada contra a barba, mas voltou barbudo, sujo, a roupa fedida, todo rasgado a roupa, sujo, fedendo a porcos. E quando o filho vem se aproximando, aqui agora imagine, pensamento de pregador, quando o filho começou a entrar no caminho da estrada que dava acesso à casa do pai, à fazenda do pai, eu parece que vejo o pai se colocar de pé na cadeira, aleluia. Quando ele coloca o pé no caminho, eu parece que vejo o pai dar um salto da cadeira do trono e pensar assim: aquele é meu filho, eu conheço ele, lá de longe ainda eu conheço. Por quê? Porque eu conheço aquele caminhar, é meu filho. Irmão, vamos conjecturar, talvez alguns servos falaram assim: ei, mas tá barbudo, tá sujo, tá estranho, mas é meu filho. O pai corre, irmão, é a primeira vez na Bíblia que eu vejo um pai simbolizando Deus correr na Bíblia. Eu já vi Deus subir sobre as asas de um querubim e voar nas nuvens. Salmista, Salmo 18, Davi fala que Deus voou em cima de um querubim, nas asas de um querubim. Agora Deus correr na Bíblia é a primeira vez que eu vejo. O pai corre, e quem corre, corre se apressando, porque tem pressa. E se tem pressa é porque é importante o assunto, porque o filho era importante. O pai corre, irmão, quem corre para encontrar alguém não corre de braços baixos. Corre ou não? Não. Quem corre para encontrar alguém com saudades abre os braços. Só que pela lei em Deuteronômio 21:18, a lei mandava matar a pedrada o filho rebelde. Só que quando o filho está a caminho, irmão, o filho deve pensar assim: eu não tenho mais nada a perder para retornar ao pai. Eu sei e conheço a palavra e conheço a lei. Aprendi a Torá dos 5 aos 10 anos. E também aprendi, aleluia, os livros históricos, poéticos, proféticos dos 10 a 13 anos. Então eu conheço toda a lei, toda a palavra, todo o Antigo Testamento. Quando o pai avista o filho, o pai corre. Quando corre, ele chega ao filho, abraça o filho. Irmão, o filho está vindo. E o filho ouve o pai correndo. Quando o filho olha, o filho pensa assim: aí vem pedra. Só que quando o filho olha para as mãos do pai, não tem pedra. O pai chega correndo e o abraça. A lei mandava matar a pedrada, mas o amor de Deus, a graça, o favor imerecido, mandou o pai abraçar o filho. O pai o abraça. Se coloca em pé, por gentileza. O pai o abraça o filho, dá-lhe um beijo no pescoço. Aleluia. Beija-o e diz para os servos: trazei a melhor roupa. Está falando da túnica talar, uma única roupa que tinha. Veste ele, coloca o anel no dedo dele, coloca a sandália no dedo dele. Ele recebe de volta a roupa, o anel, a sandália. O pai o recebe de volta. O senhor vai orar ou quer que eu ore? Vamos orar. Eu quero fazer o convite. Se você sentiu, passe aqui à frente. Sentiu em Deus em passar aqui à frente, passa aqui. Eu vou estar orando, irmão me ordenou a orar. As horas têm passado e eu preciso ser breve. Passe aqui à frente, por gentileza. Se você não quiser passar, ore aí mesmo. Eu vou estar orando. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido, Senhor.
de estar dentro da tua casa, chamada casa de oração, ó Pai. O Senhor abraçou aquele filho, o Senhor não apedrejou aquele filho. Talvez os servos falaram agora, o pai apedreja e mata o filho, mas os servos viram o Senhor abraçar aquele filho, Pai. E eu sei que nessa noite o Senhor está restaurando vidas aqui, libertando vidas, renovando vidas. Pai, abençoa-nos, encha-nos, fortaleça-nos, fica conosco, Pai, nos guarda, que eu te peço e te agradeço. Amém e amém, Senhor.